Me conta, o que você está pensando aí agora? Onde está o seu pensamento? Seu pensamento está em alguma situação de algo que aconteceu hoje de manhã, ontem, ou num passado mais distante? Ou o seu pensamento está em amanhã, em algo que você tem para fazer, ou planejando algo para o futuro? Me conta, observe aí onde está o seu pensamento. Ou ele está no aqui, agora, me ouvindo, atento. Se observa. E olha só que coisa interessante. Hoje o tema do nosso vídeo é sobre tempo, passado, presente e futuro. Como a gente observa essa perspectiva em relação ao tempo. E aí eu vou trazer várias visões aí, tanto das tradições milenares, que eu gosto muito de trazer citações da Helena Blavatsky e do Samael, como vou trazer também da física hoje para falar sobre o tempo e, claro, da neurociência, para a gente compreender aí como são essas perspectivas sobre este tema tão importante. Primeiramente, a nossa civilização faz a gente ver o tempo de modo linear, onde no início da linha ali, né, no começo da linha está o passado, as situações ali que muitas das vezes a gente esquece que aconteceu ontem ou há anos atrás. E na outra ponta a gente tem o futuro, as infinitas situações que podem ocorrer e o que a gente planeja que aconteça. E existe o presente que está acontecendo nesse momento aqui e em milésimos de segundos aqui já se passou e aquele que era o presente já virou passado. Então a gente tem essa perspectiva de tempo, mas e se essa estrutura for a maior mentira já contada para a humanidade? Já parou para pensar por essa perspectiva diferente? É muito interessante e eu vou trazer outros pontos de vista aqui sobre este tema, que é o tempo. E o primeiro deles eu vou te convidar para voltarmos lá para 1888, onde a maravilhosa Helena Blavatsky, vou pegar até o livro dela aqui, no livro A Doutrina Secreta, bem aqui no volume 1 da Cosmogênese, ela fala o que era considerado uma bomba para a filosofia ocidental daquela época. Blavatsky nos diz que o tempo dividido entre passado, presente e futuro é Maia. O que significa isso? Que é uma ilusão completa produzida pelas limitações da nossa mente concreta. Ela faz uma separação para explicar o tempo de dois modos, onde existe o tempo manifestado e existe a duração eterna. Então vamos lá, vem cá que eu vou te contar mais detalhadamente como funciona. O tempo manifestado é esse nosso relógio. Ele só passa a existir quando o universo desperta em movimento, quando a matéria se condensa e os astros começam a girar. Ele é medido por mudanças. O sol nasce e se põe, o corpo envelhece, as coisas se movem. Sem matéria em movimento, não há o tempo manifesto, como a Blavatsky diz. Ele é o tempo das coisas que tem começo, meio e fim. Já a duração eterna, que ela chama, é o absoluto, o reino do espírito puro. Na duração eterna, não existe antes e o depois, porque não existe mudança. Tudo o que foi, o que é e o que ainda será coexistem simultaneamente em um eterno agora. É a realidade única, imutável e sem limitações. Então,
Para Blavatsky, ela explica que a realidade profunda do passado, do presente e do futuro não são três coisas separadas. Elas coexistem simultaneamente em uma unidade eterna. Para facilitar o entendimento, tem uma simbologia muito bacana que eu vou trazer para vocês. Imagine que há a linha do trem, tá? E nessa linha do trem que está construída ali, tem o início da linha e o meio e o fim. Toda a linha já existe, prontinha aqui, no aqui e agora. Mas você, onde você está? Você está ali no primeiro vagão daquele trem que vai passar pela linha do trem. E você está ali no primeiro vagão. A sua consciência é o farol do trem que está iluminando ali aquele caminho. E aonde está escuro que o trem já passou é o seu passado. Aonde está à frente do farol que você ainda não está vendo é o seu futuro. O seu presente é o espaço ali que está sendo iluminado ao redor ali pela linha do trem. Essa é uma perspectiva da Blavatsky para ensinar e para que a gente visualize que na prática o presente e o passado e o futuro, ele já está fixo ali. Ele já existe. É você que está caminhando pelo tempo. Então a duração vai depender, né, de onde você está ali na linha do trem. E agora, se você acha que a ideia, né, que eu apresentei aqui da Blavatsky, de que o tempo é relativo, é apenas uma história mística, saiba que a ciência, a física e a tecnologia de hoje provam que tudo isso nos dias, né, na exploração do espaço, e a explicação é tão simples quanto o sinal de rádio. Sabe por quê? As ondas de rádio e a própria velocidade ali da luz para viajar, elas são muito rápidas, mas elas têm um limite. Então, no espaço, as distâncias, né, no espaço, né, olhando aí para o céu, olhando para esse infinito, a distância são tão gigantescas que a comunicação leva tempo para chegar lá no espaço. Então, quando a NASA manda um comando de rádio para um robô, que, por exemplo, está no planeta Marte, esse sinal demora cerca de 15 minutos para atravessar o espaço e chegar lá em Marte. Agora imagine a cena, o robô pousa em Marte e envia um sinal de rádio avisando aqui, para cá, pousei. Esse sinal viajou pelo espaço, chega aqui na Terra, os cientistas começam a comemorar o pouso, mas a gente pode compreender e perceber que essa é uma ilusão do tempo. No exato momento em que os cientistas celebram o pouso no presente aqui da Terra, o presente lá de Marte já aconteceu há 15 minutos, então já é o passado de Marte. Então é muito interessante ver essa perspectiva pela física, né? Porque para a ciência espacial, o agora não existe de forma única. O presente de quem está na Terra é diferente do presente de quem está em Marte. O tempo físico é elástico, ele depende de onde você está e de como a informação viaja. E se a própria física nos mostra que o tempo lá fora é essa ilusão elástica, imagine o que a sua mente e o seu cérebro
fazem com o tempo aqui dentro, no seu dia a dia. Por isso, da importância desse tema que é tão relevante. A gente está na temporada de vídeos onde eu estou trazendo a perspectiva de o que é percepção. A gente já falou aqui sobre concentração, sobre o foco, a gente já falou sobre como a nossa percepção pode ser manipulada, e agora nós estamos falando, a gente já falou também de como a gente está se sentindo, para a gente observar como a gente está, se a gente está bem ou não, como a gente lida com isso, e agora a gente está trazendo a noção de como que a gente pode lidar com isso em termos temporais, do passado, do presente e do futuro. O como isso na prática funciona na nossa vida. Então eu vou trazer agora a visão do Samael Alveor sobre esse tema, onde ele fala que o tempo não é apenas um conceito abstrato. O tempo psicológico é a própria raiz do nosso sofrimento, segundo ele, e é idêntico ao ego. E Samael afirma enfaticamente em uma das suas obras, que é o Tratado de Psicologia Revolucionária, que o tempo e o eu são a mesma coisa. O que isso significa na prática? Significa que os nossos defeitos psicológicos, quais são os nossos defeitos psicológicos segundo Samael? É a raiva que a gente sente, é a vaidade, o medo, a luxúria, a ansiedade, dependem do tempo para sobreviver. Esse livro do Samael é um livro que você pode estar baixando. Eu baixei ele em PDF para ler, um livro fantástico, super de fácil leitura, super indico para você estar baixando ele. Muito bom para a gente compreender melhor aí sobre o que a visão, né, do Samael sobre a psicologia, que não é um modo tradicional aí, como a gente tem nas faculdades, ele tem uma visão diferente de como a gente olha para o ego também, segundo a visão aí do Samael, para a gente trabalhar isso internamente. Então, para ele, o passado não é algo que ficou para trás. Para Samael, o passado vive dentro de nós agora, na mesma forma por exemplo, das memórias traumáticas, do ressentimento, da culpa e das nostalgias mecânicas que acontecem na nossa mente. Então, a nossa mente faz com que a gente volte ao passado, segundo Samael, e o futuro, por sua vez, não existe na realidade, mas vive na sua mente na forma de fantasias, de desejos, medos do que pode acontecer ou ansiedade antecipada. Então, o futuro, a gente acaba trazendo ele para o momento presente com a nossa mente, tá? Então, sempre que você está identificado com um pensamento sobre o ontem ou o amanhã, a sua consciência real, a sua essência divina, ela está aprisionada, adormecida dentro deste ego. Agora, você pode estar se perguntando: o que a ciência moderna, a neurociência, tem a dizer sobre essa visão? E é fantástico perceber que, como a neurociência atual valida exatamente o que tanto Blavatsky como Samael já dizia há gerações. Então, para a neurociência, o tempo é uma construção da mente. O cérebro humano não foi feito para ser um gravador de vídeos perfeito do passado. Ele funciona, na verdade, como uma máquina de previsão. Pesquisas que utilizam ressonância magnética funcional descobriram algo revolucionário.
quando você se lembra de um evento do passado, memórias episódicas, e quando você imagina um evento futuro, o seu cérebro ativa exatamente a mesma rede neural, conhecida como rede de modo padrão. Essa rede é responsável pelo nosso falatório interno aqui, por aquela voz que não para nunca quando estamos em repouso. Ou seja, biologicamente, lembrar de ontem e planejar o amanhã são o mesmo processo cognitivo. O cérebro usa os retalhos das memórias do passado para tentar simular e prever o futuro, com um único objetivo: de nos manter vivos e seguros contra ameaças. Mas aqui está o perigo biológico para o nosso cérebro primitivo. Não existe distinção clara entre uma ameaça real no mundo físico e um pensamento estressante. Quando sua mente identifica uma preocupação futura, o seu córtex pré-frontal avisa às amígdalas cerebral que você está em perigo. Imediatamente, o seu corpo físico entra em um estado de luta e fuga, inundando a sua corrente sanguínea com cortisol e adrenalina. O seu coração acelera, o estômago contrai, ou seja, o seu corpo físico está sofrendo os impactos biológicos no presente por causa de uma fixação mental do futuro. Nós adoecemos o corpo físico porque a nossa mente, ela vive perdida no tempo. Para a neurociência, o verdadeiro estado de presença só acontece quando conseguimos modular essa rede de modo padrão, silenciando o falatório mental e focando nas redes de atenção, nos estímulos sensoriais e reais do agora, do momento, do aqui e agora, que será, né, o tema do próximo vídeo aqui no canal, onde a gente vai entender melhor o que é o aqui e agora. Então fique ligadinho que na próxima terça tem esse vídeo sobre esse tema que é muito importante para complementar aí essa visão sobre o tempo passado, presente e futuro. Mas agora a gente vai trazer uma prática para que a gente traga aí já a nossa mente para o presente, para o aqui e agora. Então, como nós juntamos isso? Blavatsky nos deu a visão de que a eternidade está aqui. A neurociência nos explicou a armadilha biológica que o cérebro criou. E Samael Alvear nos deixou a ferramenta prática para desarmar estas armadilhas. Essa ferramenta se chama chave-sol. A chave-sol é um exercício de divisão da atenção que você deve aplicar várias vezes ao dia. Já tem vídeo aqui no canal explicando sobre ele, mas vamos lá que é um tema muito importante para a gente aprender e praticar todos os dias. Então, sempre que se lembrar de praticar, de se observar, você vai fazer essa pausa, até que isso vire um hábito consciente. Então, se chama chave-sol. O sol é uma sigla para sujeito, objeto e lugar. Vamos lá. Vamos fazer juntos
agora para você aprender na prática a aplicar. Se você quiser pegar um papel e uma caneta para você anotar, porque pelo menos para mim, quando eu vou anotando, a minha mente vai absorvendo melhor para poder replicar isso posteriormente, várias vezes ao dia. Também para eu me observar melhor. Então vamos começar. Chave Sol, começamos pelo S, sujeito. Olhe para si mesmo no agora. Pergunte-se internamente: quem sou eu neste momento? O que está passando pela minha mente? O que eu estou sentindo no meu corpo? Não julgue as respostas que vão vir, apenas observe. Sinta a sua própria presença. Perceba que você não é os seus pensamentos, você é a consciência que está observando o pensamento. Isso desativa imediatamente a identificação mecânica com o ego e modula a rede de modo padrão aí do nosso cérebro, segundo a neurociência. Já o O do objetivo, mentira. Já o O do objeto, você olhe para o que você está fazendo exatamente agora. O que você está fazendo? Se está assistindo a esse vídeo, esteja 100% focado aqui. Se está lavando uma louça, sinta a água cair na sua mão, sinta o sabão. Pergunte-se: o que eu estou fazendo? E, novamente, se concentre nesta atividade. Esteja presente. Realize a ação com total concentração, sem permitir que a mente voe para outro lugar. Gente, é uma prática, um treinamento. Não quer dizer que no primeiro momento você vai conseguir fazer essa concentração total. Mas aí você pratica de manhã, de tarde, de noite, num dia, 2 dias, 3 dias. Você vai ver o como a sua percepção sobre você vai mudando. Agora, o L de lugar. Olhe atentamente ao redor. Observe as paredes, as cores, os objetos, a iluminação, os sons do ambiente. Pergunte-se: onde eu estou? Aí entra uma outra pergunta aqui que eu vou trazer para vocês. Observem-se. Este lugar que eu estou é real? Já se perguntaram isso? Já te conto o porquê, tá? Quanto mais você pratica a observação de si, acordada ao longo do dia, enquanto você caminha para o trabalho, enquanto você está no trabalho, enquanto você está estudando, quanto mais você pratica essa observação de si, o que acontece? Aumenta a sua consciência e há a possibilidade de você despertar, sabe aonde? Dentro do seu sonho, quando você está lá, ó, dormindo na sua caminha. Sim, isso pode ocorrer. Samael sugeria, inclusive, caso estivesse, né, quando você faz essa prática aqui do lugar, ele sugere que, claro que se você estiver sozinho, tá? Você tá num local que você está sozinho. Ele sugere que você dê um pulo, um salto. Porque se você estiver no astral, estiver dormindo, quando você der esse salto, vai ser um salto mais longo que você vai estar dando. Ou você pode simplesmente puxar o seu dedo. Porque em astral, se você puxa o dedo, você não está no corpo físico, o seu dedo pode esticar. Então, estas são práticas que você pode fazer e deve fazer várias vezes ao dia
para trazer a sua consciência para o agora e buscar estar o mais presente possível com a sua consciência no aqui e agora para você ir para o mundo. E essa é uma prática muito bela que te traz aí clareza sobre o seu estado de consciência no aqui e agora. E o mais belo que eu vejo disso é o mais consciente que a gente está ao longo do dia. Isso faz com que, ao longo da noite, quando você estiver dormindo, você leva esse aprendizado e essa prática para o plano astral, para o seu sonho. E aí lá dentro você pode despertar, você pode olhar ao redor e perceber que aquele local fisicamente está diferente. Se ele está diferente, será que ele é real? Será que ele existe? E aí você desperta dentro do sonho. É uma experiência fantástica. Eu gosto muito. Às vezes eu consigo fazer esse despertar aí dentro do sonho, perceber que eu estou dormindo, que na verdade eu estou deitada, mas que eu estou ali acordada dentro do sonho, de modo consciente. Então é uma experiência muito incrível. Se você já teve, me conta aqui no comentário. É muito interessante o como que fisicamente a gente observa aí. Não sei se seria fisicamente, né? Mas em termos não fisicamente, porque não seria fisicamente, porque o nosso corpo está fisicamente na cama, mas o nosso corpo astral, como que ele está ali dentro do sonho, tá? Esse é um tema que eu amo falar. Vai ter um vídeo aqui no canal dentro dessa temporada de percepção, exclusivamente sobre sonho, que é um tema que eu gosto bastante. Mas vamos. O segredo do autoconhecimento e da autogestão consciente não está em ler 1000 livros, mas em trazer a sua mente de volta para casa, para o único momento onde você tem o poder real de transformar a sua vida, que é no agora. Por isso que este canal se chama Nadan, porque Nadan, no livro A Voz do Silêncio aqui, da Blavatsky, ela fala sobre ele também. E Nadan é onde a vida acontece. E a vida acontece no aqui e agora. Estou muito contente de estar trazendo esse tema que é tão fundamental para a sua percepção. Se você tiver dúvida, deixe no comentário aqui. Eu sempre esqueço de dar curtidas nos melhores vídeos que eu já assisti. Então, se você tiver esquecido, não se preocupe que eu super compreendo, tá? Mas é muito importante, caso você conheça alguém que precise desse tema, você está enviando aí pelo WhatsApp, como você preferir, para essa pessoa, para auxiliar ela na caminhada dela. Então, meu objetivo aqui, enquanto eu aprendo um pouquinho ao caminhar pela vida, eu vou mapear ali cada trechinho para te auxiliar na sua caminhada, não para que você faça o mesmo caminho que eu, mas para que você consiga pegar alguns atalhos aí para te auxiliar na sua caminhada, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo, que eu vou falar sobre o agora. Até lá! Tchau, tchau!